Olá, sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Sofia, eu sou secretária da Liga de Anestesiologia e Dor aqui do Salesiano. Eu estou aqui hoje com a Maria Eduarda, que é a nossa diretora de eventos, e com a nossa presidente, a Natália. Hoje nós temos a honra de apresentar aqui conosco o Dr. Antônio Melucci Filho. Ele fez faculdade de medicina pela FAMERP e residência no Hospital São Francisco de Ribeirão Preto. Ele também é associado da SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e também é associado da AMB, a Associação Médica Brasileira. Ele também é tutor aqui na Faculdade Dom Salesiano para Estudantes de Medicina e é nosso preceptor na Liande, e temos ele aqui conosco hoje. Bom, eu queria agradecer a apresentação, das nossas colegas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais indicações da anestesia geral, tá? Então, vamos lá. Principalmente, procedimentos mais longos ou aqueles que apresentam os maiores riscos. Entre eles, a gente destaca o aneurisma cerebral. Hoje em dia, esse tipo de procedimento se faz muito através de cirurgia endovascular. Mesmo assim, a gente opta por anestesia geral, sempre prevendo, garantindo a segurança maior para o paciente. Cirurgias que podem afetar a respiração, que são as lobectomia, as videolaparoscopia, tanto a ginecológica como as da anestesia geral. Retirada de vesícula, retirada de útero. A cirurgia de robótica, que é uma posição muito desconfortável para o paciente, como também a artroscopia de ombro, onde o paciente fica em posição em cadeira de praia. Então, a gente opta sempre por anestesia geral. E a utilização de agentes trombolíticos, tá? Que é contraindicado a gente fazer um bloqueio. Então, a gente sempre vai fazer a anestesia geral. Uma paciente, por exemplo, uma artroscopia de joelho, está tomando trombolítico, não tem como suspender ou como colocar alguma medicação alternativa, a gente sempre vai optar por uma anestesia geral, tá? Quais são os passos para uma anestesia geral, gente? Primeira coisa é perda da consciência, a hipnose, uma amnésia, que é perda temporária da memória, a analgesia, que é retirada da dor, e o relaxamento muscular. Sempre a gente obedece essa sequência. Como a anestesia geral é feita, Todo o processo é realizado através de medicamentos endovenosos, combinados ou não com anestesia inalatória. A criança, tá? A criança tem aquele grande trauma de puncionar uma veia, uma cirurgia de amígdala, adenoide ou mesmo uma hérnia. A criança não vai ter aquela consciência de que puncionar uma veia é importante para hidratar, para fazer medicação. Então, criança, a gente sempre usa uma anestesia inalatória, tá? Que é o anestésico, é o Cevorani, que é o Sevoflurane, que é de fácil aceitação para a criança. 4 ou 5 inaladas, ela já está num nível de inconsciência extremamente bom. Cada classe de anestésico é responsável por um estágio. Por exemplo, para analgesia usamos opioides, o fentanil, para inconsciência usamos o propofol e assim por diante, tá? Compara a anestesia geral a uma viagem de avião, onde neste caso o anestesista é o piloto e a aeronave é o paciente. Antes de qualquer viagem, o piloto tem de checar todos os equipamentos e condições do clima. Concomitantemente, antes de iniciar qualquer tipo de procedimento, o paciente é avaliado anteriormente através de uma visita pré-anestésica. Isso para uma cirurgia eletiva. A gente sempre tenta entrar em contato com o paciente no nosso consultório, ou se for no nosso consultório, dentro do centro cirúrgico, ou mesmo na mesa cirúrgica. Dá para a gente, através de uma historinha rápida, uma anamnese rápida, ter uma ideia do que a gente vai fazer, o que a gente não pode fazer. E a gente tenta transmitir isso para o paciente também, tá? O tipo de anestesia, por quê e a segurança que nós vamos dar a ele. Então, antes de iniciar a anestesia geral, o paciente é totalmente monitorizado com monitor cardíaco, oxímetro de pulso, pressão arterial, em caso de anestesia geral, com capnografia e capnometria, tá? Que é o tema na nossa aula. Depois de tudo pronto, checado e revisado, estamos prontos para o início da anestesia geral. Na nossa analogia, temos a decolagem, que é realizada através de medicamentos endovenosos ou inalatórios. A quantidade de anestésico depende das condições de saúde do paciente, do peso e idade. E depende da nossa experiência também. Com o tempo, muito tempo de vivência no centro cirúrgico, a gente sabe mais ou menos se usa um pouquinho mais, usa um pouquinho menos, A gente, só de olhar para o paciente, a gente já tem uma ideia bem precisa. Uma vez atingido o plano anestésico ideal, o anestesista realizar a intubação orotraqueal
cuja principal finalidade é controlar a respiração, conectando o tubo em um ventilador. Aspecto importante é a proteção pulmonar, onde eu ressalto, né, a gente pede para o paciente ficar um período de jejum, tá? Para evitar aspiração pulmonar. Atingindo o plano anestésico, a intubação endotraqueal, aí o avião já está voando. Aí tem início o procedimento cirúrgico. A gente estabilizou, intubou, o paciente está estubado, põe no ventilador. Todos os parâmetros estão normais, né? Dentro da nossa perspectiva, inicia o procedimento cirúrgico. Relaxado, inconsciente, sem dor, em plano anestésico ideal. Outra etapa da anestesia agora é a manutenção, realizada com uma associação de anestésicos venosos e inalatórios, que se mantém durante todo o procedimento cirúrgico. Hoje, além do nosso vaporizador, que vai ao anestésico inalatório, a gente tem bombas de infusão, tá? Que a gente pode usar uma série de medicamentos para associar as duas medicações, fazer uma anestesia balanceada para manter o paciente sempre em plano, o paciente sempre confortável, sempre seguro. Durante a viagem de avião, muitos problemas podem ocorrer. Turbulência. Na anestesia pode ocorrer sangramentos, alergias e instabilidades. É importante agora o relacionamento do anestesista com o cirurgião, tá? Então, a gente está na cabeceira ali do paciente, sempre perguntando como é que está, está tendo sangramento, o plano anestésico está legal, o paciente está relaxado, aquela cirurgia programada está sendo feita, vai ser acrescentado mais alguma coisa, aumentou algum risco. Se isso ocorrer, que é uma coisa extremamente comum, né? Principalmente no centro cirúrgico, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem de providenciar outra punção venosa, tentar procurar melhores monitores, né? A gente vai, conforme o andamento, a gente vai se equiparando, tá? A gente vai se adaptando. Neste instante, o médico anestesista tem total condições de detectar qualquer anomalia e agir para sua correção, garantindo a total estabilidade do paciente. Como o piloto tem o painel à sua frente, o anestesista tem todo o acesso à monitoração e total condições de tomar atitudes para a equalização do caso, tá? Eu dei exemplo no começo da videolaparoscopia. Se a gente percebe alguma alteração, a gente pede para o cirurgião parar. Vamos equilibrar, pode estar tendo um aumento do CO2, que é pela capnografia, capnometria. A gente tem de parar, tentar controlar isso aí para depois continuar o procedimento, tá? Sempre promovendo tudo de bom, tudo de melhor para o paciente, tá? Para garantir a estabilidade. Agora é hora de pousar o avião. Então, os anestésicos são paulatinamente reduzidos. Muitas vezes usamos drogas para reverter os efeitos dos anestésicos. O despertar total depende do tipo do anestésico usado, do tempo de cirurgia e das características individuais. Quando o paciente está totalmente desperto, é retirado o tubo endotraqueal. O paciente tem condições adequadas, é transferido para a sala de recuperação pós-anestésica, onde toda a monitorização também está presente. Isso é muito importante, tá, gente? Tudo que a gente tem na sala cirúrgica, tem na recuperação, tá? Na recuperação, a gente tem que tomar controle de dor, náusea, vômito. Se o paciente está bem, está com um padrão respiratório normal, consciente, orientado. Ou em outras condições, quando o paciente não está tão estável, a gente transfere ele para o UTI, tá? Normalmente, o paciente, quando vai para a UTI, no começo da cirurgia, isso já é avisado. Que nem eu dei o exemplo de uma lobectomia, que inclusive eu fiz essa anestesia hoje, o paciente foi para a UTI. Ele foi estubado, bem, sem dor, mas foi transferido para a UTI para ele ter garantia de todo o conforto, de toda a estabilidade nas primeiras 24 horas. A anestesia geral é muito segura, na maioria das vezes o risco é inerente às condições de saúde do paciente e do tipo de patologia, tá? Uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca importante. Então, isso influencia muito no risco anestésico, tá? Isso, volto a repetir, muitas vezes por causa da patologia do próprio paciente, tá? Ele pode estar sendo operado de um aneurisma abdominal, de uma urgência, uma emergência. Esse paciente apresenta um risco muito grande, tá? De uma mortalidade, de uma morbidade. O risco de morte é de 3 a cada 100 mil procedimentos. O risco é de 0,003%. Isso se deve à evolução da medicina como um todo.
Ressalvo o avanço das drogas anestésicas, monitorização, técnica cirúrgica e, principalmente, o aperfeiçoamento do médico anestesista. Hoje é um período de formação de pelo menos 3 anos, né? A parte da residência de anestesia cresceu muito. Hoje tem a parte de dor, tá? E tem muitas especialidades específicas. Anestesista só em criança, só em politraumatizado, emergência, urgência. O leque abriu bastante com relação a isso. É isso aí, gente. É o que eu tinha aí para falar para vocês. Tá? Estou aberto aí a perguntas, vocês podem ficar à vontade. Se eu puder responder. Então, agora vamos a algumas perguntas. O que acontece durante a descontinuação dos anestésicos no final da cirurgia? Bom, uma vez que a gente administra o anestésico, ou endovenoso ou inalatório, não tem como tirar, tá? Isso aí tem de ser eliminado pelo ventilador quando é uma anestesia inalatória. Quando é uma anestesia venosa, o anestésico tem de ser metabolizado. O Propofol, por exemplo. Ele tem um período de início, um período de ação, um período de atuação e uma queda plasmática, tá? Então, isso vai levar o paciente a ficar inconsciente. A gente tem de esperar isso aí ser metabolizado, ser eliminado, vamos dizer assim, tá? Para o paciente recuperando a consciência. Isso com o Propofol, com o fentanil, com o midazolam, que é uma medicação que a gente usa muito como pré-anestésico. Então, a gente injetou, inalou, tem de esperar o organismo eliminar isso aí, tá? Se for anestesia inalatória, com o ventilador. Ele fica no ventilador, que a gente sabe pelo ventilador, a gente tem a concentração que é anestésico que está sendo dado ao paciente, como também a concentração vai caindo gradativamente. E a gente vai sabendo através, principalmente, desses parâmetros. O paciente, normalmente, quando está acordando, frequência cardíaca sobe um pouquinho, a pressão arterial. Então, a pupila começa a dilatar, né? Então, a gente vai sabendo através desses parâmetros. Professor, uma pergunta muito importante seria o que é a extubação e como ela é feita? Bom, como a extubação. A extubação, o paciente tem de estar com condições de manter a própria respiração, tá? De uma maneira espontânea, tá? E sem risco de aspirar. Eu não posso extubar o paciente e ele ter um quadro de náusea ou mesmo vômito e ele não ter condições de avisar, de comunicar, ou muito menos ele virar o rosto, tá? Então, a gente tem de extubar o paciente acordado, tá? E ele com total condições, acordado, sem dor, com calma, o mais calmo possível, tá? E ele está com total condições, né? Vamos dizer assim, ele ter condições de falar para a gente, eu estou com dor, eu estou bem. Normalmente, quando a gente extuba o paciente, eu pergunto, está tudo bem, está tranquilo? Se ainda está na sala cirúrgica, está sentindo alguma coisa, a gente coloca uma mascarinha de oxigênio, tá? Espera 10, 15 minutos, ele estabilizando com todos os monitores para levar para a recuperação. Uma pergunta, doutor. O senhor falou de alguns anestésicos, né? Do fentanil, propofol e tudo mais. Mas quais são os mais comuns de se usar nesse procedimento de anestesia geral? O mais comum para dar inconsciência é o propofol, é o fentanil, que é um opioide para tirar dor. Seria um benzodiazepínico como medicação pré-anestésica e o relaxante muscular. A gente usa bastante o rocurônio, tá? Principalmente são essas medicações, oxigênio, ar comprimido e o, vamos dizer assim, anestésico inalatório, que poderia ser o sevoflurane. Outra pergunta. Por que as anestesias gerais é preferida em cirurgias de grande porte? Bom, vamos lá. As cirurgias de grande porte são as cirurgias que podem correr maiores instabilidades. Sangramento, a gente tem de ter um relaxamento profundo, tá? Como eu dei o exemplo, uma cirurgia de aneurisma cerebral, o paciente não pode mexer. É uma coisa muito delicada, tá? Então, você entubando o paciente, ele estando inconsciente, relaxado, sonda vesical, todos os monitores, bis, capnógrafo, capnografia, a gente tem o paciente na mão. A gente tem a parte ventilatória, o pulmão está protegido, a gente controla todos os parâmetros fisiológicos dele. Fluxo urinário, débito cardíaco.
independente do tempo de cirurgia. Muitas vezes uma cirurgia é de grande porte, tá? Dura 10, 12 horas. O paciente, a gente tem de manter essa estabilidade durante todo esse período. Hidratação, medicação, complementação da anestesia. Muitas vezes a gente troca anestesia, tá? Começa com inalatória, depois por uma necessidade específica passa só para endovenosa ou faz uma associação. A gente tem total liberdade para mexer, para alterar durante qualquer fase do tempo cirúrgico, durante todo o período. Então, sempre a gente prefere, cirurgia muito grande, é anestesia geral, tá? Que, por sinal, eu sou fã da anestesia geral, com o paciente intubado. Doutor, quais parâmetros são monitorados durante a cirurgia geral? Então, vamos lá. Monitor cardíaco, que é o eletro, que é o oxímetro de pulso, temperatura, BIS, que é o índice biespectral, né? Que a gente tem uma ideia de profundidade anestésica, capnógrafo, capnografia. Esses são os principais, tá? E no nosso ventilador, a gente tem a concentração de oxigênio que a gente oferece para o paciente, oxigênio, ar comprimido, protóxido, o anestésico inalatório. A gente tem tudo à nossa mão, tá? O controle de todas as bombas de infusão, tudo ali, tudo está pertinho. A gente pode ver o índice de relaxamento muscular também, que é o TOF. Então, a gente tem tudo ali de fácil acesso. Hoje em dia, os monitores são de fácil compreensão, tá? É uma sequência lógica, tá? Inclusive, até são os nossos auxiliares, que eles têm muita habilidade, eles já montam para a gente. Antes da cirurgia, eles já perguntam o que nós vamos montar. De bomba de infusão, de monitorização, que tipo de anestésico, tá? Já deixa tudo prontinho para a gente. Uma pergunta, doutor. Como é feito a reversão do bloqueio neuromuscular? Então, vamos lá. Hoje em dia, o único antídoto da anestesia é para reverter o relaxante muscular, que ele é específico para o rocurônio, que é o Sugamadex, que é o suxamedônio. É o único antídoto na anestesia, tá? Então, quando a gente usa o rocurônio, a gente tem um antídoto, tá bom? A gente opta por fazer ele, tá? Os outros relaxantes, a gente não tem esse antídoto ainda, tá? Então, a gente ou espera o tempo do relaxante passar, o organismo metabolizar ele pelas enzimas, né? Enzimas lá do, vamos dizer assim, plasma, que é a acetilcolinesterase. E para a gente acelerar isso aí, a gente usa a atropina e a prostigmine, que tira o relaxante muscular da placa motora, joga na fenda sináptica e onde ele vai ser metabolizado. Vai acelerar essa recuperação, tá? Tira o relaxante muscular do receptor lá muscarínico. Tenho mais uma pergunta, doutor, que eu fui pensando conforme a aula. O senhor falou que casos de cirurgias eletivas precisa do jejum, certo? Sim. O que fazer quando, no caso, chega um paciente, por exemplo, que está indicado para cirurgia de emergência e necessita de uma anestesia geral? Então, a gente vai considerar o paciente estômago cheio, tá? Então, qual que é a finalidade da gente? Precisa fazer anestesia geral. Não tem como esperar o jejum, tá? Precisa ser feito. A gente tem de proteger a via aérea. Nós vamos entubar o paciente rapidinho, tá? Isso tem que ser uma anestesia, uma intubação com sequência rápida, tá? Ou se não, muitas vezes entubar o paciente com pouca sedação. Vamos dizer assim, meio acordadinho. Acordou, entubou, insuflou o balonete, o pulmão está protegido, aí a gente pode continuar a anestesia. Mas normalmente é em sequência rápida. A gente tem drogas que a atuação é rápida, tem o, vamos dizer assim, aquele sim, que é um relaxante muscular de ação bem rápida. Normalmente é essa sequência, tá? Entubou, insuflou o balonete, o pulmão está protegido, a via aérea é nossa, né? Estamos todo mundo tranquilo. Aí a gente pode complementar mais um pouquinho, tá? Para o paciente, mesmo sendo em uma situação de urgência, emergência, ou ele tendo um pouquinho de consciência, não é muito confortável, tá? Vou ser honesto. Aí a gente faz um pouquinho de dormonide, fentanil, para tirar um pouquinho da consciência e realiza a intubação, tá? Talvez
primeira pessoa que olha ou vê, pode ser um pouquinho traumático, tá? Um pouquinho desconfortável. Muitas vezes a gente tuba, o paciente reage, mas a finalidade é essa, vamos proteger o pulmãozinho, tá? Não vamos deixar aspirar, senão vai complicando, tá? Uma questão também, caso o paciente tenha alergia a algum dos medicamentos usados e evolua para um caso de anafilaxia, como seguir com essa situação? Então é uma situação, assim, é grave, é uma situação de extremo de estresse e ansiedade para todo mundo, tá? Normalmente com uma anafilaxia, a gente tem uma hipotensão muito grande, bradicardia, pode ter uma série de arritmias, tá? A gente tem de interromper essas drogas, tá? Intubar o paciente, ventilar o paciente e tratar das causas. Tratar da hipotensão, tratar da arritmia. Você vai tratar do choque, né? Porque as drogas nós já fizemos. Não tem como retirar do organismo. O processo já foi desencadeado. A única que teria, se a gente desconfiar que é pelo relaxante muscular, que é o rocurônio, é o único antídoto. A gente faz ele, tá? Agora, até lá a gente tem de tratar das consequências. Uma hipotensão, hidratar, usar drogas vasoativas, arritmia, antiarrítmico. A gente tem de compensar sim, né? Precisa tentar estabilizar o paciente o máximo possível até que a droga injetada tenha sido metabolizada e já excretada, pelo menos. Exatamente. Ok. Nesse caso, ele é encaminhado para UTI, né? Normalmente sim, né? Porque, apesar de você ter controlado, né? Tá estável, mas é melhor ficar na UTI, tá? Ficar pelo menos por 24 horas, estabilizar, tá? Porque se acontecer alguma coisa, né? Ele está dentro de uma UTI, todo monitorizado, com um colega lá dentro. Se o paciente já tiver estubado, ele vai ter condições de intubar de novo, ventilar, hipotensão, ele vai controlar tudo, né? É um ambiente bastante seguro. As meninas têm mais alguma pergunta? Não. Algum interesse? Não? Tudo bem. Muito obrigada, doutor, por nos dar um pouco do seu tempo para responder essas questões e também apresentar essa aula para várias pessoas. É isso. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Eu que agradeço. É a primeira vez que eu venho aqui. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Obrigado.